O presidente Lula tenta demonstrar protagonismo internacional em uma viagem à Europa, viagem à Ásia. Mas qual o papel relevante do Brasil nesse cenário externo? Já o Congresso Nacional e o Supremo continuam se estranhando sobre o caso Alexandre Ramagem. Nosso entrevistado agora, aqui no Jornal Jovem Pan, é o vice-presidente da Arco Advice, o cientista político Cristiano Noronha. Mais uma vez, muito bom te receber aqui. Cristiano, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Ô, Cristiano, começo a falar sobre essa questão política envolvendo o presidente da República, porque tem essa questão. Ele fez esse apelo para Vladimir Putin comparecer a essa reunião desta quinta-feira em relação à guerra na Ucrânia, mas, ao que tudo indica, Vladimir Putin não vai. E já tomando como base essa viagem que o presidente fez à Ásia, em relação à participação dele internacional, a projeção dele internacional, você acredita que o Brasil tem protagonismo, o protagonismo necessário, ou ele tenta, mas não consegue? É uma viagem, né, onde o presidente tem um objetivo de criar alternativas ao bloqueio que os Estados Unidos, as tarifas que os Estados Unidos anunciaram para o Brasil, movimento enfim, uma tentativa de inserção também no cenário internacional que o presidente da República faz. Nessa negociação especial envolvendo Ucrânia e Rússia, o presidente vale dizer que durante todo o seu mandato e mesmo durante as eleições, ele colocou essa questão da guerra também como um objetivo de solucionar. Lula tenta recuperar o prestígio internacional que teve em gestões anteriores, mas que acabou perdendo após tantos problemas que enfrentou internamente com a justiça brasileira, enfim, e ele tenta novamente essa projeção, né? E lembrando que também o governo brasileiro vai sediar um evento importante, que é a COP30, e o presidente Lula tenta, obviamente, também fazer com que esse evento tenha uma repercussão internacional bastante ampla. Então, isso faz parte de uma estratégia do presidente de buscar essa inserção, né? E também não ter uma COP30 esvaziada, inclusive porque a gente não sabe até, há pelo menos uma sinalização de que o presidente americano Donald Trump não participe, né, da COP. E essa é uma preocupação também do presidente Lula com essas questões. Agora, existem questões muito pontuais também que fazem parte desse movimento do presidente, que é de atrair investimentos, Thiago. Então, essa questão da ferrovia, FIOL, por exemplo, que o presidente negocia com os chineses, existem demandas do agronegócio, né, em relação à China, como aprovação de produtos agrícolas e também de produtos transgênicos, enfim, que levam muito tempo para serem aprovados pela China e, de certa forma, acaba trazendo problema para o agro brasileiro, né? Então, o presidente vai tentando reforçar esses laços e passar essa mensagem de que está tentando também abrir novos comércios, ampliar o comércio internacional do Brasil, dando aí uma resposta a essa questão de eventuais prejuízos que o Brasil possa eventualmente ter com esse tarifaço promovido pelo presidente americano Donald Trump. Noronha, eu vou chamar os nossos comentaristas. Próxima pergunta é de Cristiano Vilela. Vilela, você. Noronha, boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração dizendo que se manterá como candidato, como pré-candidato, até o último segundo à presidência da República. Na sua avaliação, na sua análise, essa manutenção de Bolsonaro, se ela se estender até o último segundo, ela pode ser prejudicial para um projeto eleitoral da direita, eventualmente para bem do grupo político que ele representa? Isso deveria ser tratado ou definido com um pouco mais de antecedência? O ideal é que sim, Vilela, o ideal é que
o ex-presidente Jair Bolsonaro trabalhe nessa direção, até porque isso facilitaria uma ampla coligação e também uma união desses partidos chamados de centro-direita, né? Então, quanto antes ele se posicionar, melhor, né? Agora, se o ex-presidente insistir nessa candidatura até o último instante, e esse último instante pode ser por volta de setembro do ano que vem, ele também tem que deixar muito bem pavimentado caminhos alternativos. Por exemplo, ele pode insistir na candidatura dele, mas pode eventualmente dizer, olha, se eu não conseguir, a chance que ele não consiga é alta, né, de não ser candidato, quem que seria o substituto dele? Porque o Tarcísio precisa, ele tem que se desincompatibilizar pela lei eleitoral até o dia 6 de abril do próximo ano, né? Então, se ele for considerado, vamos dizer, o plano B de Bolsonaro, ele tem que tomar essa decisão bastante cedo. Então, o presidente ele pode insistir na candidatura, lembrando que o presidente Lula fez isso em 2018, se lançou candidato e acabou tendo a candidatura dele rejeitada pela Justiça Eleitoral apenas em setembro. E aí a Justiça Eleitoral deu um prazo para que ele apresentasse uma candidatura alternativa, e foi aí que foi escolhido o agora, então, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Então, essa pavimentação, essa alternativa, o plano B, tem que ser definido com bastante antecedência. Cristiano Noronha, da Arco Advice, agora aqui ao meu lado, Nelson Kobayashi. Cristiano, boa noite, é um prazer falar contigo. Cristiano, em relação a essa viagem do presidente Lula à China, um dos assuntos que mais interessa nessa relação Brasil-China é justamente a do agronegócio brasileiro, a quantidade de exportação dos produtos brasileiros à China. Você vê o presidente Lula aproveitando essa oportunidade para se aproximar deste setor que aqui no Brasil ainda é um pouco distante do governo Lula, do presidente, do Partido dos Trabalhadores, ou ele está conseguindo de alguma maneira se aproximar deste setor aqui no Brasil, claro, com vistas às eleições do ano que vem? Olha, Kobayashi, é um gesto importante que o presidente obviamente faz, mas é difícil. O agro tem posicionamentos bastante consolidados, ou pelo menos a maioria do agro, né, tem posicionamentos bastante consolidados. E o que é pior é que dificulta mais essa aproximação, esse alinhamento e eventual apoio do agro, é que questões internas enfrentam tem bastante crítica do setor do agro, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos. A questão do marco temporal, por exemplo, o governo se posiciona a favor, né, contra a definição de um marco temporal. O setor do agro defende, sim, que é até a Constituição de 88. Existe uma crítica do agro com relação à tolerância de invasões de terra que são promovidas, por exemplo, pelo MST, e a gente acabou de sair, por exemplo, do Abril Vermelho, que é uma onda de invasões que são fomentadas ali, estimuladas pelo MST, né? Enfim, então são algumas questões, ou mesmo algumas políticas, a questão de preço, por exemplo, preço dos alimentos. O setor do agro sofreu uma pancada ou crítica muito forte, por exemplo, de setores do governo. Isso não deixou o setor do agro também feliz, né? A interlocução é criticada também pelo agro, a interlocução com alguns ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo. Então, esse tipo de movimento que o presidente faz, ele, obviamente, que conta com alguns desses movimentos de abrir comércio, de defender os interesses externamente. Óbvio que isso agrada ao agro, mas existem questões internas aqui que não correspondem a esse esforço, vamos dizer assim, internacional. E isso acaba incomodando muito o agro e dificulta muito que esse setor apoie com entusiasmo a candidatura ou eventual candidatura do presidente Lula à sucessão. Ô Noronha, nosso tempo está terminando, mas eu queria tentar fazer duas perguntas em uma
para você, são assuntos diferentes, mas primeiro, qual é o potencial para popularidade do presidente Lula? Essa fraude no INSS, porque alguns aliados dizem que a popularidade ia melhorando mesmo de forma tímida, estaria numa ascendente, mas depois dessa crise do INSS voltou a cair a popularidade. Você acha que essa é a tendência? E não posso deixar de te questionar sobre mais essa quebra ou queda de braços, né, entre o Supremo e o Congresso Nacional sobre o caso Ramagem, que pode se expandir para outros envolvidos no 8 de janeiro. Bom, Thiago, tentando responder bem rapidamente aqui, né? Óbvio que essa queda de braço, ela vai existir, vai perdurar por algum tempo. Isso porque no Supremo Tribunal Federal essa ação que trata da questão de tentativa de golpe, isso ainda vai levar bastante tempo. Eu imagino que a cada movimento que a gente vai ver dos próximos passos envolvendo as decisões jurídicas, elas vão ter, obviamente, repercussões políticas também muito fortes, né? Então, essas tensões vão continuar. Quanto ao INSS, de fato, a gente estava vendo um início de uma recuperação muito suave ainda da popularidade do presidente Lula, e essa questão do INSS acaba revertendo isso, o governo tendo que remar tudo de novo, correr atrás do prejuízo novamente, e isso é ruim, obviamente, porque gera uma série de custos para o governo. Agora o governo tem que ter o custo político de tentar evitar uma CPI, isso pode eventualmente repercutir na agenda legislativa, no Congresso Nacional. A gente já vê ali um estremecimento da relação entre governo e PDT. Enfim, é uma situação que acaba tornando essa tentativa do presidente de recuperar popularidade um pouco mais desafiadora. E isso, obviamente, acaba ajudando a oposição, sem dúvida alguma. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, obrigado mais uma vez pela atenção com os nossos telespectadores. Grande abraço para você, até a próxima. Um grande abraço, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.